do Plano de Regularização Fundiária do município de Niterói. Esse plano ele vem sendo desenvolvido por cerca de 3 anos e a gente tem muito prazer em compartilhar com vocês o resultado desse trabalho. Para compor a mesa, eu vou convidar a subsecretária Patrícia Barros Quadros, eu sempre troco a ordem do nome dela, e a subsecretária Heloísa Helena. E o doutor Augusto, representando a empresa MCB, que desenvolveu o plano de regularização fundiária e que fará a apresentação. Como metodologia, o Augusto utilizará entre 30 e 40 minutos para fazer a apresentação e, durante o período, as pessoas podem se inscrever para perguntas. As perguntas, elas deverão ser feitas num intervalo de 3 minutos e, ao final da rodada de perguntas, a gente fará, o Augusto ou nós da Secretaria apresentaremos as respostas. Eu desejo, então, um bom período de trabalho a todos e a gente espera que haja uma interação das pessoas. Nós dimensionamos o tempo de reunião para cerca de 1h30. Havendo necessidade, a gente aí pactua uma prorrogação, tá bom? Então, boa noite. Vamos lá, Augusto. Estou ajustando. Primeiro, está saindo? Estou falando aqui? O som está saindo? Tá, né? Aqui, esse comando aqui desse microfone, ainda não estou muito familiarizado com ele. Como é que ele desliga? Ficar sempre segurando para desligar. Entendi. Vou marcar o meu tempo aqui. Eu vou procurar, fazer a minha apresentação em 40 minutos, como disse o José Carlos. Então, deixa eu ajustar meu reloginho aqui. Pronto. Nossa apresentação está também em slides. Como é que vai ser, Gustavo? Vai ser passado e eu vou acompanhar aqui pelo meu tablet. Assim, exatamente. Então, vamos seguir logo numa contextualização. Esse é um slide que eu apresento aqui, em todas as vezes, oportunidades que tive aqui apresentando para os senhores, que é a nossa definição desse plano de regularização fundiária sustentável, que, na verdade, é uma definição que está no próprio TR, no nosso termo de referência da nossa contratação. Então, o Plano de Regularização Fundiária Sustentável é um instrumento que deve servir de base para a política municipal de regularização fundiária, estando associado às políticas urbana e habitacional, para enfrentar o quadro de irregularidades fundiárias do município, já constatado, e o que motiva, justamente, a formulação desse plano. Aqui a gente tem uma apresentação da equipe da Prefeitura, a partir do nosso prefeito, o nosso secretário de Habitação. Pois é. Gustavo, desculpa, hein? Eu já fui adiante, tem que pedir para passar, não é isso? Então tá. Então pode passar, mais uma vez. Passou muito. Passou muito. Muito. Esse era o primeiro slide,
com a contextualização, definição do plano de regularização fundiária proposto para o município de Niterói, né, para o qual nós da empresa MCB fomos contratados. Aqui tem a apresentação, né, da Prefeitura, da equipe da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, né, na figura do Roberto Fernandes Jales, que é o secretário, da Heloísa, que já foi apresentada, José Carlos, que preside a nossa mesa aqui, né, a Patrícia Barros, que é subsecretária também fiscal do nosso contrato, Isabel Cristina Vieira, fiscal pela Emusa, né, também pela contratação, e a Rosângela Pinheiro Gomes, que é a assessora que está presente aqui. Rosângela está lá em cima. Ainda está no segundo slide, Gustavo. Eu já estou na apresentação da equipe da Prefeitura. Passando agora para a nossa apresentação, né, Aí, né? Então, nós estamos aqui, eu estou apresentando agora a vocês, a nossa equipe, né? Um núcleo de gestão, né? Que é o Márcio de Paula de Oliveira, que é a administração geral, o Gustavo Fidelis, que é nosso gestor de processos, o Carlos Eduardo Carvalho é o nosso controller, nós temos um núcleo jurídico, né? Que, né, no advogado Braz Assunção Lopes Neto, e um núcleo de arquitetura e urbanismo, que sou eu aqui, que sou o coordenador desse plano, a Maria Lúcia Borges de Faria, que está aqui presente também, arquiteto e urbanista, o Valério de Oliveira Júnior, outro arquiteto, né, não está aqui presente, o Luiz Eduardo, né, da Cunha Alves está aqui presente, arquiteto e urbanista, 2 estagiários de arquitetura, né, um estagiário de arquitetura, desculpe, a Yasmin, né, e outra estagiária, né, de geografia, Luísa Ramos, e o Antônio Augusto Veríssimo, que é um consultor ad hoc também da nossa equipe. Né. Essa equipe compõe, então, o núcleo de arquitetura e urbanismo, né, e um núcleo jurídico que trabalhou na elaboração desse plano desde o início. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, quais foram as etapas desse trabalho, né, contratados. Né? A primeira etapa foi, né, elaborar uma metodologia, né, de trabalho que, né, nós iríamos desenvolver ao longo desse tempo, né, um diagnóstico da situação fundiária de Niterói, que a gente foi, né, pesquisar um pouco a cadeia sucessória, né, e da situação fundiária de Niterói como um todo, e depois chegamos a uma etapa de caracterização, né, que foi uma etapa de detalhamento, né, a partir do reconhecimento das situações de irregularidade fundiária, né, que a gente definiu, né, na etapa anterior de diagnóstico, eu vou mostrar para vocês mais na frente um pouco, no próximo slide. Essa caracterização, então, foi feita a partir de um reconhecimento de imagens, cruzando com informações de documentos que tivemos acesso, né, diversos. E chegamos, finalmente, a etapa de diretrizes, que é essa que estamos aqui agora apresentando a vocês, que, né, é a construção de diretrizes para um plano de regularização fundiária para o município de Niterói, onde a gente reúne as informações todas, né, sistematizamos todas as informações coletadas na etapa anterior de caracterização, que foi esse reconhecimento, e chegamos a formular, então, diretrizes para essa política, né, da política de regularização fundiária para o município de Niterói. Uma etapa subsequente é o plano preliminar de regularização fundiária, né, e uma capacitação dos funcionários, né, envolvidos com processos, funcionários da Prefeitura, que seria e será a nossa última etapa de trabalho da nossa equipe. Aqui eu quero passar com vocês brevemente essas definições que nós construímos dessas irregularidades fundiárias, né? Então, a gente né, construiu e definiu, né, a definição de uma irregularidade fundiária, que é a mais presente na cidade, a gente pode dizer assim, né, que a gente chama de assentamento precário irregular, que é o mesmo termo utilizado, inclusive, no plano diretor do município, né, e que nós acabamos optando por ele por ser um termo que a gente, né, na época, né, entendeu como que melhor definisse essa situação sem lançar mão de nenhum clichê, né, nenhum tipo de definição que pudesse, né, transformar essa situação numa situação,
né, pejorativa, vamos dizer assim, porque existe muito isso. Então, essa ocupação que a gente chamou de assentamento precário e irregular, né, são as ocupações sem qualquer plano ou projeto que a preceda de organização espacial espontânea, geralmente muito adensada, formada por construções precárias, sem definição espacial de área pública ou privada, que ocorre em terrenos públicos ou em terrenos privados. Sua regularização enquadra-se necessariamente na categoria de REURB S. Depois temos uma outra ocorrência, né, que pela nossa, né, metodologia de trabalho, né, e definição, pelo reconhecimento, ficou bastante precária, porque a gente não tinha, né, elementos suficientes para identificar tantas. A identificação que foi feita foi a partir de conhecimentos através de relações da equipe com outras fontes de pesquisa, né, o que a gente chama de ocupação de edificação ociosa ou subutilizada, né? São construções antigas ou inacabadas, né, cuja ociosidade ou subutilização possibilitou serem ocupadas por populações carentes de recursos financeiros. Podem ser públicas ou privadas, ocorre geralmente na área central do município ou nas áreas mais antigas da cidade. Também se enquadra na categoria S. Uma terceira categoria, que a gente estava até conversando um pouco agora, né, Felipe, né, seu nome? Né? São os parcelamentos irregulares e clandestinos, né, que são projetos de loteamento, né, na sua predominância, né, que não passaram por um processo, né, de regularização até o final, né, da titulação. Eles foram interrompidos no meio do caminho por alguma situação, né, ou foram totalmente clandestinos, né, não passaram por nenhum processo de regularização, né, nem aprovação na prefeitura, nem muito menos registro, né, imobiliário. Então, esses parcelamentos, né, a gente identificou alguns também por características de observação e cruzamento de informações com, né, as bases cartográficas de parcelamento que a gente teve acesso do município. Os conjuntos habitacionais ocupados sem habites, né, que também é uma outra modalidade de irregularidade, né? A desculpa eu só não citei aqui que, né, os parcelamentos irregulares ou clandestinos, eles podem se enquadrar tanto na categoria de REURB S quanto de REURB F, né? Quer dizer, REURB E é aquela categoria que não é para a população carente, é uma regularização fundiária para populações não carentes de recursos financeiros, né? Os conjuntos habitacionais sem habites, a gente identificou poucos também, né? Pode ser que, né, exista mais, né, situações desse tipo, né? É por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho de reconhecimento, né? Ele reúne uma quantidade de informações muito grande, mas ele não se esgota, até porque a cidade é muito dinâmica, né? Ela continua acontecendo, né? Então, os processos de irregularidade também podem continuar acontecendo, na medida em que, né, o poder público não consiga, né, ter um controle muito efetivo sobre esses processos, né? Então, os conjuntos habitacionais, né, clandestinos, né, ou irregulares, quer dizer, sem habites, né, a gente identificou alguns conjuntos construídos clandestinamente ou edificados com recursos de programas habitacionais governamentais, ocupados irregularmente em a fase final de obra, né, em geral pelos próprios mutuários, sem o necessário habites. Sua regularização também pode se enquadrar na categoria de REURB S ou REURB E. E, finalmente, uma última, né, caracterização, definição que a gente encontrou para a irregularidade fundiária, né, no município de Niterói são, né, o que a gente chamou de UPAP, que é o uso privativo de áreas públicas por população não carente de recursos financeiros. Isso é muito característico nos parcelamentos, que são loteamentos, né, pela lei, e que foram fechados, né, e constituídos até em condomínio de pessoas, e que lá dentro existem áreas públicas que são usadas privativamente, né? São, na verdade, efetivamente áreas públicas, porque pela legislação de parcelamento do solo, há uma obrigatoriedade de destinação, né, em todo o processo de projeto de parcelamento, de uma destinação de área, né, pública, à prefeitura.
E assim passamos. E aqui a gente entra, né, efetivamente agora, né, nessa etapa de trabalho que nós estamos, que foi, primeiramente, a sistematização dos dados das etapas anteriores de caracterização. Quer dizer, a gente pegou todos aqueles dados, né, das 206 situações de assentamento precário e irregular, por exemplo, e mais um outro número de parcelamentos irregulares e clandestinos, OAS e o PAPES, e sistematizamos tudo, né, em tabelas, e fizemos comparações entre regiões e entre situações e ocorrências em cada uma dessas regiões, né? Assim, então, vou passando esse primeiro quadro, que a gente põe, aqui primeiro, né, entra, né, um quadro de população estimada e sua atualização para 2020, porque esses dados populacionais, evidentemente, que são os dados que vão, né, entrar, né, nos nossos reconhecimentos, né, justamente as populações que estão envolvidas nessas situações, né? E aí nós construímos toda essa projeção de populações a partir, né, da mesma base que foi no censo, né, que é o censo de 2010, né, utilizando, né, para 2020 o cenário tendencial calculado pela Fundação Getúlio Vargas no diagnóstico do plano diretor. Quer dizer, nós utilizamos essa mesma metodologia, né, que foi utilizada pela Fundação Getúlio Vargas para projeções habitacionais, onde eles constroem 3 cenários, e nós, né, optamos por trabalhar com o cenário tendencial, né? Eles têm um cenário pessimista, um cenário tendencial e um cenário otimista, vamos dizer assim. Nós ficamos né, no cenário tendencial, que é o cenário que, né, estaria, digamos assim, dentro de uma visão, né, de um crescimento natural, né, da população. Então, né, olha, eu vou falando aqui direto, vocês estão passando bem os slides, então, desculpa que eu não estou pedindo para passar, né? Então, né, a gente tem aqui a apuração, então, dessa população por região, que é bem importante. Praias da Bahia, 2010, né, tinha uma projeção, porque não era propriamente nem o dado já do censo de 2010, e sim uma projeção já utilizada por essa metodologia da Fundação Getúlio Vargas. A gente tinha uma população em 2010 de 204 mil, né, e projetada para 2020 de 2003. Quer dizer, nesse cenário tendencial, há um crescimento negativo dessa população na região Praias da Bahia. Na região norte, né, há um crescimento negativo ainda muito maior, né, por esses dados de projeção populacional. Na região de Pendotiba, há um crescimento de 9%, na Oceânica, né, um crescimento de 14%, e na região leste, um crescimento de 20%. O que, na média, para o município, coloca um crescimento populacional para 2020, né, entre o censo de 2010 e 2020, um crescimento da população de 1,63%. Quer dizer que não é um crescimento, né, que a gente possa considerar significativo, né, comparado com outros municípios aqui da própria vizinhança, como Maricá, que teve um crescimento populacional da ordem de 20%, se eu não me engano. Aqui nós vamos passar, né, a um outro quadro que está dentro dessa sistematização dessas informações que a gente, né, coletou nas etapas anteriores, e que a gente chama de sistematização segundo as situações de irregularidade fundiária em assentamentos precários e irregulares. Então, né, nesse quadro demonstra para a gente, né, que, né, o que está marcadinho em vermelho são os quantitativos maiores, né, em cada uma dessas regiões que a gente identificou, né, e em cada uma delas a gente tem a quantidade de, né, situações de assentamentos precários e irregulares, que é a incidência maior, como, né, eu já mencionei anteriormente para vocês. Então, a quantidade de API na região das Praias da Bahia, que a gente identificou, são 24, na região norte 49, né, isso 52, e a região oceânica tem a maior quantidade de API, quer dizer, a maior quantidade de situações de irregularidade fundiária, né, em assentamentos precários e irregulares. Porém,
não é a que tem a maior população, né, que está concentrada na região norte, e nem, né, no maior número de domicílios, que também, em consequência, evidentemente, da população, está na região norte. E em área, também não, porque, quase que por a mesma situação de consequência, né, ela tem as maiores extensões de, né, assentamentos precários e irregulares, a região norte, né, em relação, né, às outras regiões do município. Ela está seguida por Pendotiba, né, que é a segunda maior região em área, né, e a segunda também maior em população, né, e a segunda também maior, né, em domicílios, né, por consequência. Vou passar. Esse outro quadro, um quadro resumo também de assentamentos, né, irregulares e clandestinos, né, assentamentos não, desculpa. Esse a gente vai passar agora quadro por quadro das situações que a gente definiu. O primeiro foram os APIs, que é assentamento precário e irregular. Agora, os parcelamentos irregulares e clandestinos, a mesma coisa, por região. Então, a região de Pendotiba é onde tem maior número, né, de, né, parcelamentos irregulares e clandestinos do município, né? A gente identificou 15. Né? A região oceânica é o que tem a maior população, né, embora não tenha a maior quantidade, né, e tem também a maior área em extensão de parcelamentos irregulares e clandestinos, né, identificados também nesse nosso trabalho. E o maior número de domicílios, né, parece, né, meio contraditório, mas está na região, né, leste, né, também em parcelamentos irregulares e clandestinos, né, identificados até aqui. A mesma coisa a gente faz, né, nesse quadro comparativo em OS, que a gente vê que não tem, né, significância em termos numéricos, né, muito grande, né, mas cabe essa nota que a gente coloca aqui, que o presidente... isso aqui é uma ressalva, inclusive, porque dentro dessas duas, né, situações de ocupação de imóvel, né, subutilizado, uma delas já não existe mais, né, dentro dessa nossa identificação, que era o casarão da Presidente Domiciano, que desabou em consequência de um incêndio, e as pessoas foram relocalizadas em outra, né, em outras construções de interesse social. E os CH-SH, a mesma coisa, né? Vou passar mais rápido para a gente poder entrar mais na frente nas nossas considerações, né, propriamente das diretrizes propostas por nós. Esse aqui são as situações de CH-SH, também não é uma significância muito grande, a gente encontrou 2 nas praias da Bahia, né, na região oceânica, não está nem marcado aqui, mas a gente encontrou 2 também. Né? Não, CH-SH não, foi OES. Ainda bem que tem alguém aqui para me corrigir rápido, obrigado. Né? E aqui a gente tem as situações de irregularidade, né, em UPAP, né, que são as situações que se enquadram, na verdade, muito mais em REURB-E, e a região oceânica, ela tem a quantidade maior dessas situações, que são, né, que é aquela quantidade de parcelamentos, condomínios fechados que a região oceânica possui, e em todas elas tem, né, áreas públicas aprisionadas, que a gente chama. Aqui a gente tem um quadro comparativo de população e API com a população total do município. Esse quadro é muito importante nessa interpretação nossa de dados nessa etapa, né? Porque vai colocar, né, essa população numericamente, né, e proporcionalmente a 1/3, né, da população total estimada para o município em 2020, mais de 1/3, né? Porque a gente tem 36,92%, né, da população do município residindo, né, em assentamentos precários e irregulares, né, comumente conhecido como favelas, isso distribuído por todas as regiões do município, né? O que, né, nos dá condição de afirmar realmente ser a política de regularização fundiária, né, voltada principalmente ao interesse social, como a principal política,
né, a ser né, implementada pelo município. Né, as maiores demandas habitacionais estão justamente localizadas aqui, né, em habitação de interesse social. Né? Então, esse plano realmente assume essa importância para o município. Né? Ele realmente precisa, o município como de Niterói, que não se diferencia muito da maioria das cidades do Brasil, tem uma condição de regularidade muito grande em assentamentos precários e irregulares. Né? E a regularização fundiária e urbanística, quer dizer, a gente está falando da inserção, né, dessa camada da população na cidade formal, com todos os benefícios que ela traz. Né? Então, isso é de uma importância fundamental, porque, né, se rebate na sustentabilidade, evidentemente, se rebate, né, na inclusão social, se rebate na redução do número, né, da violência na cidade, porque você tendo a inclusão dessas populações, a gente, né, tem a cidade chegando até essas pessoas que estão aqui à nossa roda, mas não estão integradas propriamente a ela. A gente ainda tem aqui um comparativo, né, a título ilustrativo mesmo, né, dessa sistematização que a gente, né, tirou, que fez dessas etapas de reconhecimento, né, as características, a sistematização segundo as características regionais. Né? A região das praias da Bahia, né, tem os bairros de Santa Rosa e Charitas, são os que apresentam maior quantidade de API, maior população em API, maior população em API. Concentra as ocupações mais antigas da cidade, aqui nas praias da Bahia, né, que são Morro do Estado, Preventório e Cavalão. Compreende os bairros mais antigos da cidade, Centro, São Domingos, Graguatá e Boa Viagem, onde concentra elevado número de imóveis degradados e subutilizados que tendem à situação de, né, ocupação de imóveis ociosos ou subutilizados. A gente não tem esse dado, né, quantificado, porque, né, como já disse, a metodologia nossa utilizada não nos permitiu. Né? Abriga as duas únicas situações identificadas por nós, né, de conjuntos habitacionais sem habites. A região norte, os bairros de Engenhoca e Fonseca, são os que apresentam maior população em API. Concentra 5 a 10 bairros com maior incidência de API no município. Dos 10 maiores APIs do município, 6 estão na região norte. Abriga o maior API em extensão e população, né, com 9.137 habitantes, apurados por nós, na nossa contagem, que é o API, com essa denominação, que é uma codificação que a gente utiliza, né, na metodologia do trabalho, é o API 27, né, que é o chamado Palmeira, Coreia, Santo Cristo e Leôncio. Isso é um complexo, na verdade, né, que reúne né, todas essas comunidades, né, cuja denominação é a mesma adotada pelo plano diretor no reconhecimento dessa mesma área como, né, uma ZEIS, né, que é Zona de Especial Interesse Social. A região de Pendotiba é, né, a que tem o maior contingente populacional e extensão territorial em API. A segunda região, desculpa, porque a primeira já tinha dito que era a região norte, né? Tem um elevado número de situações de irregularidade fundiária pelo uso privativo de áreas públicas, tem também, né, que é uma região que também foi muito parcelada, né, e constituído nessa mesma forma de loteamentos fechados. Né, e também, isso são dados pesquisados por nós, né, foi um palco de uma intensa disputa de terras entre ocupantes e proprietários na década de 1970. A região oceânica é a região com maior, né, população em pique, né, que são os parcelamentos irregulares e clandestinos identificados também. A região com maior quantidade de UPAP, né, qualidade ambiental e paisagística, atração de parcelas de alto poder aquisitivo e loteamentos segregados em condomínio. Isso dá consequência ao PAP, chamada por nós. Região com maior área de restrição ambiental também. São as maiores extensões de áreas preservadas do município, estão na região oceânica.
A região leste é a região com menor número de situações de irregularidade, né, e a região que concentra a maior quantidade de áreas edificáveis ainda não comprometida com ocupação formal ou informal. Quer dizer, onde existem ainda os chamados vazios urbanos bem extensos, né, na região leste do município. Né. Eu estou falando de regiões assim, admitindo que todos têm conhecimento disso, e ela está meio que ilustradinha aqui, né, não quero, né, me pegar muito nessas definições, porque a gente tem bastante coisa pela frente. Opa, tem que voltar um aqui. Bom, agora a gente, né... O quê? Já tem? Caramba. Pela minha marcação não tem, não. Bom, seria, né, 30 minutos, 40 minutos. Seria 19h51, nós começamos 19h11. Né? Bom, aqui está, né, nas diretrizes para o plano plano de regularidade fundiária. Diretrizes para o plano, né, de regularização fundiária. Né? Então, dessas diretrizes, a gente construiu diretrizes gerais. Né? Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Né? Diretrizes para o plano de regularização fundiária. Né? Diretrizes gerais. Isso engloba todas as situações de irregularidade que a gente reconheceu a participação social nos processos de regularização fundiária. Né, uma das diretrizes que a gente considera de grande importância. Isso está, inclusive, previsto, né, no plano diretor, no artigo 213. Né, sem a participação, né, social e de um modo geral, né, porque a regularização fundiária a gente pode considerar também que é um grande pacto, né, onde estão envolvidas as diversas, né, pessoas ou agentes, né, ou atores sociais, né, interessados no processo, passando da prefeitura até o próprio beneficiado. Né. Prioridade para a regularização fundiária de interesse social. Isso é uma consequência também da constatação da quantidade de situações de irregularidade fundiária em API e IOS, nem tanto, mas de interesse social ela se torna muito evidente. Né? Diretrizes para a REURB-IS fundamentadas no plano diretor, né, em assentamentos precários e irregulares e ocupação de, né, edificações ociosas ou subutilizadas. Uma das diretrizes é a garantia de permanência das populações onde se fixaram. Isso tudo está fundamentado no plano diretor e em todo um arcabouço legal, desde a Constituição, que remete muito em base essas diretrizes que a gente constrói a partir justamente, né, da sistematização de todas as informações que a gente, né, obteve nas etapas anteriores, nesse processo de reconhecimento. Instituição de ZEIS ou revisão dos seus limites, né, nas delimitações de API que a gente encontrou, ou de OS, porventura ainda reconhecíveis. Né, programa de melhoria habitacional como componente essencial à política de regularização fundiária de interesse social. Acompanhamento em todas as fases do processo de regularização fundiária com trabalho técnico e social. Isso também está muito claramente previsto no artigo 46, inciso 10 do plano diretor. E a gente só, né, novamente reafirma isso, né, nessas diretrizes, que, né, na verdade, o plano diretor também são diretrizes. Né? Monitoramento e acompanhamento das áreas tituladas com a presença do agente público como, né, regulador da dinâmica urbana. Isso é de fundamental importância. A regularização fundiária tem que ser acompanhada do início ao fim e depois dela também, que é para que novas, né, irregularidades não continuem acontecendo. Né? Estabelecer programa de regularização, né, para regularização em OES, que está também previsto já no artigo 244 do plano diretor, no inciso 6, e a gente, por considerar realmente fundamental, esse como um programa também, né, propõe como diretriz para esse plano. Né? Aqui a gente tem algumas diretrizes, né, para parcelamentos irregulares em clandestinos, né, que são chamados PICs, que pode ser tanto em REURB-IS, né, quer dizer, REURB de interesse social. Essas diretrizes seguiriam aquelas mesmas diretrizes, né, que a gente formulou, né, para as situações de assentamentos precários e irregulares e ocupação de imóveis,
né, subutilizados, né, ou desocupados. Né? E REURB a prefeitura, a gente, né, coloca essa situação, a prefeitura como mediadora dos processos de regularização. Né? Cabe ao interessado atender aos procedimentos necessários e arcar com os custos implicados no processo. Né? Aqui um pouco no início foi apresentado, né, a um representante de uma empresa que está justamente fazendo isso aqui agora no município, né? Regularizando situações de REURB né, no município. Né? Áreas públicas com uso privativo, PAP, né, que a gente já identificou anteriormente, é o caso de REURB também. Né? E aí, para aquelas situações de imóveis que estão, né, que são públicos, que estão dentro dessas áreas, a gente tem como um instrumento, né, possível de se fazer regularização, quer dizer, é a alienação desse bem público amparado na Lei 13.465, que é a lei, né, que estabelece a REURB, de um modo geral, isso está lá bem nitidamente colocado, né, que altera justamente a Lei 8.666, né, que facilita esses processos, porque na Lei 8.666, para áreas públicas, ela tem uma exigência que se chama, né, as áreas públicas para serem alienadas têm que passar por um processo que se chama desafetamento, né, passarem pela Câmara dos Vereadores. E, amparado nessa lei, que ela altera, né, claramente a Lei 8.666, esse processo não é necessário. Isso pode se fazer, né, através de uma publicação de um edital, né, e, né, com uma avaliação prévia, também contratada, né, pela prefeitura, né, por um órgão de avaliador, né, público também, como a Caixa Econômica, por exemplo, faz muito isso, né, e os interessados, então, se apresentam como adquirentes dessas áreas. E esses recursos arrecadados podem ser destinados a um fundo municipal de habitação, que para nós aqui é o FUAB, né, para, né, serem recursos utilizados nos programas de regularização fundiária de interesse social. Recursos financeiros para regularização fundiária de interesse social, REURB. Né? Então, a gente aqui reforça, né, a necessidade do fortalecimento de um fundo específico para regularização fundiária, né, que no caso nosso aqui, no município já tem, né, que chama FUAB, né, que foi instituído por uma lei em 2004 e alterado por uma lei de 2014. Esse fundo deverá ter, né, gestão participativa e controle social. E as principais fontes de captação é o próprio orçamento anual do município, quer dizer, a LOA, né, o município, né, deve destinar recursos, né, aos programas de regularização fundiária anualmente. E existem programas federais para isso, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, receitas obtidas a partir da alienação de imóveis municipais, o PAP, que acabei de falar há pouco, e a taxação de regularização fundiária em REURB, entre outros. A Secretaria de Habitação já vem fazendo, né, algumas situações de regularização fundiária com recursos diversos que estão aqui já relacionados aqui nessas fontes de recursos, que a gente coloca isso como uma diretriz para esse plano. Aqui a gente vai dar uma passada nos instrumentos jurídicos e administrativos para regularização fundiária, né, proposto por nós para a REURB, né, que também estão fundamentados nos mesmos arcabouços legais, né, tanto da 13.465 quanto, né, do próprio plano diretor, né. Então, né, os instrumentos, né, para REURB, que é a API, OS e PIC, quando de interesse social, a gente identifica como aplicáveis em áreas públicas a concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM, a concessão do direito real de uso, CDRU, doação e legitimação fundiária. Aplicáveis em áreas privadas, uso capião de imóvel urbano, individual ou coletivo, legitimação de posse, legitimação fundiária, desapropriação de interesse social, desapropriação em favor dos possuidores. Todos esses instrumentos têm dentro uma complexidade e definições que estão evidentemente contidas nesse trabalho nosso, mas aqui a gente está citando, né, como instrumentos que são possíveis de serem aplicados
para regularização nessas situações de REURB-S. Nas situações de REURB-E, o que a gente apura é aplicáveis em áreas públicas, intervenção do poder público em parcelamentos clandestinos, nos PIC. O poder público, a prefeitura, reconhecendo uma situação de clandestinidade absoluta, ela pode ir lá, intervir naquela situação, intimar as pessoas a se regularizarem. Alienação de imóvel pela administração direta, a gente já falou disso, em IPAP e PIC, também a mesma coisa, e nem aplicáveis em áreas, isso aqui em áreas públicas. Veja bem, a gente está considerando a hipótese de parcelamentos irregulares, no caso não é nem irregular, é clandestino, porque um parcelamento em área pública não pode ser irregular, ele é clandestino mesmo, mas pode ocorrer. E aplicados em áreas privadas, esses sim, que aí a gente identifica desde irregulares até clandestinos, ou vice-versa. Quer dizer, os irregulares, como eu falei anteriormente, são aqueles que passaram por um processo que não foi concluído, de legalização. Então, a mesma coisa, o poder público pode intervir nisso a partir, inclusive, da própria manifestação de interesse dos próprios interessados, manifestação de interesse dos próprios interessados, ou dos próprios usuários, moradores. E agora a gente vai entrar numa outra etapa desse trabalho, que é, já finalizando, que são os critérios que a gente utilizou para elegibilidade e prioridade de atendimento às demandas de regularização fundiária em assentamentos precários e irregulares. Que tamanha é a extensão e a quantidade dessas situações, a gente entendeu que era necessário a gente adotar critérios, porque você não pode atender todo mundo ao mesmo tempo. Não existe condição nem financeira, nem administrativa. Meu tempo agora é que acabou, viu, Zé Carlos? 19h51. Para que isso possa se fazer. Então, dentro desses critérios, a gente adotou alguns critérios de elegibilidade, quer dizer, também baseado no arcabouço de lei, não esteja integralmente sob linha de transmissão de energia elétrica, nem... Oi? Ah, está lá agora? Ah, bom, mas é porque eu estava seguindo aqui, eu não estava nem me preocupando muito, que eu estou aqui numa... Hein? Tá, tudo bem. Eu estou aqui numa carreirinha, porque eu já passei do meu tempo. Sob linha de transmissão elétrica, em faixa marginal de proteção de rios e lagoas, em faixa de domínio de rodovias, em terrenos oriundos de aterros não saneados e consolidados, em sítios arqueológicos ou culturais. E aqui, atender com prioridade as comunidades mais organizadas e mobilizadas, é o critério da mobilização social, e distribuir os recursos por regiões de forma proporcional às populações em assentamentos precários e irregulares, EPI, em cada uma delas. E aqui esse gráfico de pizza mostra essa situação pela proporcionalidade. Então, a gente tem uma população muito grande na região norte, como já demonstrei, em seguida de Pendotiba, praias da Bahia, Oceânica e região leste. Então, os recursos disponíveis, a gente entende e propõe como diretriz que eles estejam distribuídos nessas mesmas proporções de populações no momento de serem aplicados em regularização fundiária de interesse social. E os critérios para prioridade, a gente adotou um método que possibilita a identificação de um ou mais assentamentos que atendam a objetivos pré-estabelecidos. Isso aí é o critério do próprio gestor. Ele pode lançar mão e escolher determinadas desejos ou vontades de regularizar a partir da construção. Isso aqui é meramente um exercício de dar condições ao administrador de construir uma política de atendimento para as situações de irregularidade fundiária. Então, a partir de cenários que expressam objetivos de gestão, a gente vai à matriz. A matriz de indicadores é uma tabela que reúne todos os indicadores quantitativos e qualitativos que a gente apurou
nas etapas anteriores, naqueles processos de reconhecimento, né? E chega a um resultado, né, a partir do que está expresso no cenário, no pensamento, né, dentro desse grande tabelão, né, as situações ou os indicadores que se adequam ou que atendem à construção desse cenário. E aí a gente tem um resultado da aplicação do método, que a gente vai ter uma quantidade de situações, né, de API que atendem aquele primeiro objetivo, ou objetivo que está expresso no cenário, né? Aqui a gente, né, faz uma construção de uma aplicação desse método. Então, um cenário é um exemplo, né? Então, no cenário desejado, eu quero atender uma população de médio, tamanho médio, né, condição de infraestrutura plena, quer dizer, tem infraestrutura em toda a situação, e condição que esteja fora de área de risco. A gente vai, então, a matriz e vai ver, né, indicador de população. A gente tem aonde é que tem população média, né, e vai ver na matriz também, onde é que tem indicador de infraestrutura plena. São esses que estão marcadinhos aqui, no caso do exemplo, em verde, né, e que estão fora de área de risco, são os que estão x. Então, a gente tem, nesse exemplo, que é absolutamente fictício, 3 situações que eu posso atender, né? Duas situações, desculpa, que são as 2 primeiras, porque as duas últimas não atendem a um daqueles critérios que estão estabelecidos lá. Quer dizer, a população dele é grande, né, e não tem infraestrutura plena, embora esteja fora de área de risco. E nesse aqui tem uma população pequena, mas está em área de risco, também não atende. Aí a gente ainda faz uma simulaçãozinha, aplicação do método. Outro exemplo, né, matriz, indicador de população, indicador de infraestrutura, indicador de área de risco, quadro de prioridades, indica a população, indica a infraestrutura, indica a área de risco. Desculpa, eu estou passando muito rápido para poder, né? Aqui a gente ainda tem alguns exemplos, né, também dentro dessa mesma visão, da construção de cenários desejáveis pelo administrador, né? Então, a gente tem um cenário aqui, dotado de infraestrutura plena que atenda ao maior número de pessoas, né? Quer dizer, tem esgoto, tem drenagem, tem pavimentação e tem uma população grande, né, em ordem decrescente, né? Aqui a gente tem um cenário 2, né, com a área dotada de alguma infraestrutura, atendendo ao maior número de pessoas. Vocês estão vendo uma legendazinha aqui do lado, né, que tenha esgoto, né, parcial, né, que a gente tem parcial aqui, né, tem a drenagem parcial, tem a pavimentação parcial e tem uma população em ordem decrescente. Esse é um cenário 3. O cenário 4, a área dotada de alguma infraestrutura com processo de regularização fundiária incompleto, né? Então, esse tem esgoto, né, tem drenagem, tem pavimentação e tem, né, regularização fundiária incompleta, né? Esse é um terceiro cenário. E um quarto cenário, também todos são exemplos, não podem e devem existir outros cenários construídos pelo administrador com a finalidade de atender aos interesses de regularização fundiária. Área com maior número de pessoas em condições de vulnerabilidade, precariedade, né, refere-se tanto à urbanização quanto à construção. Então, essa é a situação de precariedade total, quer dizer, dentro da construção desse cenário, na nossa avaliação, essa é que apresenta o maior número de dificuldades, vamos dizer assim, para a regularização fundiária. Aqui a gente, né, apresenta a matriz de indicadores, né? Então, a gente tem os indicadores de população, né, faixa da população estimada, número de domicílios, área, faixa de extensão territorial, se existe, se não existe, titularidade, se tem regularização fundiária, se não tem, padrão construtivo, rede de esgoto separada, drenagem de águas pluviais, pavimentação das vias, área de risco, área ambiental, né? Esses são os indicadores. E o que está correndo aqui ao lado de vocês é justamente essa matriz. A gente está trazendo isso como um exemplo de como é utilizado esse método de elegibilidade e priorização nos processos de regularização fundiária. Estão me acompanhando? Já passei para a próxima. E aqui a gente traz um exemplo ainda de aplicação
de um cenário 1 dentro daquela, eu vou passar mais rápido, né? Dentro daquela matriz, chama pena. Depois, né, nesse mesmo cenário, a gente está percorrendo a matriz para ver quais situações atendem, né, a essa, né, área dotada de infraestrutura plena, né, e que atenda ao maior número de pessoas. Esse é um cenário. Então, a gente está, né, percorrendo essa matriz para pensar e a gente vai ver o resultado final disso, né, o que tem de apuração desses dados. No final das contas, a gente tem... Não, deixa eu voltar. Para atender a esses critérios, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações, né, que poderiam ser atendidos dentro desses critérios de construção desse cenário que eu mostrei para vocês, que é tendo infraestrutura plena, né, e a gente percorrendo, né, a população em ordem decrescente para atender ao maior número de pessoas, quer dizer, do maior para o menor, porque nessa matriz tem a coluna, né, que expressa, né, a população, né, de cada um dessas situações. Estou voltando, vou passar para frente. Aqui tem um outro cenário que simula também uma outra situação dessa, né? Eu vou passar, eu acho que já foi bem explicado. Bom, e aqui a gente entra na etapa prevista dentro do TR de contratação, que seria a escolha de uma área piloto, né? E aí eu volto, né, a mostrar para vocês o que estava previsto dentro desse TR de contratação, que era a divisão desse plano em 3 fases. A primeira fase, que é essa fase que nós estamos, né, aqui realizando, né, que a gente chama a fase contratada, é mapear as irregularidades, definir diretrizes, definir a experiência piloto, né? Então, nós estamos exatamente aqui apresentando a definição dessas diretrizes e o que seria essa experiência piloto para ser testada numa segunda fase, aplicada num projeto piloto, avaliada numa terceira fase, ajustada para se transformar numa minuta que fosse o marco legal de um plano de regularização fundiária. Refletindo ao longo desse tempo todo e com todo o contato que a gente tem com a Secretaria de Habitação, né, e, né, acompanhando os processos que eles já vêm, né, implementando e desenvolvendo, isso nos fez, né, fazer a seguinte consideração, né, sobre essa metodologia proposta em 3 fases para a elaboração desse plano de regularização fundiária. A gente entende que essa interpolação de uma fase de experiência piloto que preceda a concretização do plano se mostra, além de longa, desnecessária, né? Porque todos os processos de regularização fundiária, por mais fáceis, vamos dizer assim, que eles sejam, não levam menos de 2 anos, né? Então, isso significaria dizer que a gente estaria interpolando no horizonte de regularizar, né, uma experiência piloto em 2 anos para depois transformar isso num plano piloto. E a gente constata que, né, a extensão da demanda, quer dizer, a quantidade de situações de irregularidade fundiária que a gente constatou, e já o acúmulo de experiência que a Secretaria de Habitação tem e apresenta ter, porque ela já vem desenvolvendo isso, a gente não vê, não considera isso como uma necessidade, a gente escolher uma etapa que fosse intermediária à concretização desse plano piloto. Então, essa é uma consideração que a gente traz, contrapondo realmente, né, esse escalonamento que se propôs, que a gente considera, né, no horizonte de tempo, né, bastante dificultoso. Muito obrigado. Estou à disposição dos senhores. Desculpa ter ultrapassado um pouco o tempo, mais 10 minutos, na verdade. Bom, antes da gente passar para a etapa da fala e das perguntas dos participantes, eu queria agradecer e registrar a presença da professora Regina Bernstein, que está nos acompanhando remotamente, da nossa querida Cíntia, como é que a pronúncia é Gorham, né?
Espero ter acertado, Cíntia. Depois você me corrige quando você for falar. Toda a equipe do NEPUR, o Celso... Celso não está. O Lucas Barbosa, representando o CAL. Só o Raber. O Bruno, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Amâncio e o Edenilton, da FANIT. O grupo todo da UF, eu vou, em nome da Sara, agradecer e registrar a presença do pessoal da UF. E a nossa valorosa equipe de habitação e regularização fundiária que está aqui nos prestigiando, né? Nós temos aqui a diretora Leila, a diretora Andréia e os demais componentes aí do grupo da regularização fundiária. Nós temos também o Felipe Vilela, da empresa Reurbis, que vem atuando aqui na cidade. E representantes da empresa GTA e Astelier, que também atuam lá na Cocada e no... acima da Cocada, como é que é o nome? Mato Grosso. No Mato Grosso, na Cocada e no Mato Grosso, ali no Badu, em Pendotiba. Se eu esqueci alguém, me perdoem, a gente faz o registro numa outra oportunidade. Bom, dando início às perguntas, nós vamos iniciar com as pessoas que estão aqui no plenário. Então, o primeiro a se inscrever foi o José Luiz de Oliveira, do Centro Comunitário Maria Paula. Em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é José Luiz de Oliveira, sou representante do Centro Comunitário de Maria Paula, cujo o presidente é o Júnior Melo. Eu moro no bairro de Maria Paula, né, no conjunto habitacional Morar Feliz. Esse conjunto, ele tem 12 anos de construção e hoje ele passa por situação de estrutura. Inclusive tem alguns apartamentos que já estão rachando, né? E todo o problema estrutural dele, né? E, enfim, são 12 anos que a gente mora ali e a gente não tem uma atenção do poder público, né? Inclusive, se eu não me engano, existe um processo que está parado na FUAP, né? Para melhoria daquele conjunto habitacional. A minha pergunta é a seguinte: a gente vai continuar esquecido ou a gente está inserido dentro desse programa? Luiz, a gente combinou de anotar todas as perguntas e depois... Nós combinamos de anotar todas as perguntas e depois, no final, dar todas as respostas. Tá bom? Nós temos resposta para você, pode ficar tranquilo. Tá ok, tá bom? tá ok. E para finalizar, né, aproveitando aqui, quando a gente reivindica a melhoria para a nossa comunidade, tá entendendo? Porque é realmente necessário que haja essa melhoria, tá entendendo? É um conjunto habitacional com 28 famílias, são 2 blocos, bloco A e bloco B, né, que está numa situação realmente precária mesmo, precária, de irregularidade, né? Então a gente quer isso, a gente quer a atenção do poder público, tá bom? Obrigado, tenham todos uma boa noite.
A próxima pergunta ela é presencial. Será feita pelo Felipe Vilela, da REURBS. 3 minutos, tá, Felipe? Boa noite. Na verdade, não é nem realmente uma pergunta, né? É mais assim uma parabenização pela Secretaria de Niterói, porque a REURBS Consultoria atua em vários municípios, tanto no estado do Rio quanto em outros estados do Brasil. E tem muitas prefeituras que nem conhecem a legislação de REURB, né? Então, assim, a gente chega em prefeituras que o procurador ou a própria equipe da Prefeitura de Urbanismo não tem conhecimento nenhum, e nós damos entrada no primeiro processo e tentamos fazer toda, né, uma educação da equipe nesse procedimento. E aqui em Niterói está bem à frente disso, né? Nós já temos um processo já em final de trâmite. Então, na verdade, não é nem uma pergunta, mas sim uma parabenização por causa da importância, tanto social, das famílias que não têm a capacidade financeira de arcar com o processo de regularização, que existe gastos nisso, urbanístico, arquitetura, topografia e tudo, e também facilitar as pessoas que têm a condição e não conseguem, por causa dos trâmites anteriores à lei da REURB, né, que agora podem tramitar com mais facilidade. Então, é basicamente isso, não é nem uma pergunta, é mais uma parabenização. Obrigado. Tá ok, muito obrigado, Felipe. Agora nós vamos iniciar as perguntas das pessoas que estão online, iniciando pela Cíntia. Por favor. Alô? Está me ouvindo? Sim. Bom, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer por esse trabalho, porque Augusto, equipe, secretaria, enfim, a todos os envolvidos, porque esse trabalho traz números que eu considero extremamente importantes no momento em que nós estamos discutindo o projeto de lei sobre uso e ocupação do solo em Niterói, e onde números que eu tinha de uma forma um pouco aproximada coincidem com os 36,9, que eu considero, vou arredondar para 37, Augusto, população sem nenhuma atenção no processo que a gente está vivendo de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, eu acho muito interessante, por um lado. Por outro lado, eu lastimo profundamente a desintegração da prefeitura, na medida em que nós temos uma Secretaria de Habitação que demonstra por A mais B que tem 37% da população em assentamentos precários, e a gente está vendo uma lei que não está fazendo absolutamente nada por essa população. Então, isso para mim é muito enriquecedor. Segundo, eu queria pedir se vocês vão disponibilizar essa apresentação. A outra coisa é que eu estava dando uma folheada, eu já tinha essa ideia e foi confirmar no texto do plano diretor. O plano diretor, ele não fala mais em FUAB. O plano diretor só fala em Fundo de Desenvolvimento, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. E aí eu tenho uma dúvida, que é como é que isso acontece. É dúvida mesmo, tá? Inclusive, você, José Carlos, na última reunião do Compur, havia se manifestado que você estava querendo uma data para fazer uma prestação de contas a respeito do FUAB. E aí eu tenho essa dúvida de como é que vai ser feita essa transposição, enfim, como é que isso vai ocorrer, se continua FUAB, se vira Fundeb, enfim, o que for. Então, assim, a falta de atenção do poder público, eu queria falar aí para o companheiro de Maria Paula, é extensa, né? E a outra coisa, e aí uma dúvida mais objetiva, Augusto, que era assim, eu acho que vocês fizeram
um diagnóstico, me parece sim, impressionante, me pareceu muito bom. Eu venho acompanhando desde o começo as audiências que vocês estão apresentando, e eu só sinto falta, eu não sei nem exatamente se seria do projeto piloto, mas de uma metodologia, e aí tem pessoas aqui que têm uma expertise, não posso nem dizer maior, mas total em relação a mim, eu não tenho expertise nenhuma, mas do que eu fico imaginando a respeito de urbanização e regularização fundiária. Mas, assim, de qualquer tipo de atenção, vou generalizar com o termo atenção e cuidado, para com essa população. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu sinto falta de, não do plano piloto propriamente, mas de uma metodologia. Como é que seria uma escolha para se começar a abordar pela urbanização, enfim, eu sinto falta disso. Então, eu acho que a gente tem assim um diagnóstico poderoso, né, assim, de extrema validade para diversas coisas, eu acho isso muito bom, mas eu fico na dúvida de como tornar isso aplicável. Essas são as minhas questões, e eu quero aproveitar para convidar todos os presentes, não é convidar porque eu não sou dona da casa, mas lembrar a todos que no próximo dia 14, segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ter mais uma audiência pública sobre o projeto de lei de uso e ocupação do solo, tanto presencialmente na Câmara, como em formato virtual. E eu acho que é muito importante que a população possa estar presente e participar dos debates. Era isso. Obrigada, José Carlos. Obrigado a você, Cíntia. Você sempre faz ótimas colocações e eu agradeço muito as perguntas que você fez. O próximo na ordem de inscrição é o Marcos Faria. Olá, boa noite a todos. Sou Marcos Farias, eu sou aqui da comunidade da Barreira, aqui em Pendotiba mesmo. Eu estou observando aqui a introdução e a explanação do plano. Vem algumas questões na minha cabeça. O plano ele consiste em regularizar assentamentos, casa para quem quer morar, para quem quer alugar, né? Seria o caso do terreno público, né? E a questão aqui da comunidade em si, eu queria saber como seria feito a regularização no caso do uso capião. Assim, na própria palavra diz, né, na lei diz que após 5 anos de uso de um terreno ou propriedade, pública ou particular, né, a pessoa acaba tendo direito a lutar pelo aquele espaço, né, que ela cria família e tal, tem um certo tipo de habitação ali, né? Isso demandaria, por acaso, geraria imposto IPTU? No caso aqui, né, continuando a pergunta, no caso aqui, né, como faria isso se a água, luz, CEP não existe nesse lugar aqui legal, entende? A gente faz o pedido às empresas, o Mário aí da Água de Niterói trabalha aqui pela comunidade, vem aqui bastante aqui em cima, não sobe aqui, a gente não consegue arrumar um hidrômetro, a gente não consegue pagar uma luz. Eu, por exemplo, eu gostaria muito, né, de lotear, pagar o IPTU, pagar a luz, pagar a água. Como que isso correria junto com o plano de habitação? Marcos, muito obrigado pela sua pergunta. A gente vai depois responder todas elas ao término, tá bom? Próximo da lista é a nossa professora Regina Bernstein.
Boa noite a todas e todos. Eu realmente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a secretaria, parabenizar a equipe, Augusto e toda a equipe, né, por esse trabalho fundamental e que nos mostra algo que a gente vem apontando, só que agora nós temos números, né, para basear essa nossa demanda por uma política habitacional séria, abrangente. Então, vocês nos deram todos os instrumentos para a gente embasar essas nossas demandas. Não podia deixar passar e deixar de pedir essa apresentação, né? Gostaríamos muito de ter a apresentação, é muito rica em dados, né? Um trabalho muito bom, de muita qualidade, né? Queria dar umas contribuições, né? E falar com o Augusto. Augusto, eu acho que não pode cortar o casarão enquanto espaço ocioso, né? As pessoas não estão mais ali, não é porque foi dado uma solução para a questão do direito à moradia para essas 18 famílias que ali residiam, mas é porque pegou fogo, tamanha precariedade. Então, se você tira, né, o casarão da sua listagem de imóveis ociosos, você invisibiliza essas 18 famílias. Então, eu pediria que fosse recolocado, né? Mas eu fiquei assim, eu já sabia que vocês tinham identificado 204 assentamentos populares, precários, né? E aí a gente fica pensando que em 2012 nós fizemos uma pesquisa junto com a ONU Habitat, com o apoio da Petrobras, onde nós identificamos 97 assentamentos. Olha como isto cresceu. Cresceu porque nós não estamos olhando para essa cidade, essa face da cidade popular de Niterói, né? Aí eu vou destacar assim, alguns itens que eu considero que são importantes, né? Você falou logo no início a defesa da participação. Não preciso dizer que a gente acha que isso é ponto fundamental. Só que a gente precisa conversar um pouco sobre que participação é essa, porque aqui eu sinto que eu estou participando. Ninguém está dizendo para mim que eu só tenho 3 minutos para falar. Não vou tentar não me estender muito, é lógico, em respeito aos que vêm depois, mas ninguém está pressionando com 3 minutos, porque 3 minutos não dá para você falar praticamente nada quando o volume de coisas que você tem que dizer é muito grande, né? Achei muito importante a priorização do REURB S. Queria também dar uma contribuição. Eu acho que a urbanização, ela não tem que vir antes. A urbanização, especialmente o redesenho urbanístico, ela deve vir concomitante ao processo de regularização fundiária. E por que eu digo isso? Porque o redesenho urbanístico vai te permitir identificar as parcelas de cada titular para ser regularizada. E a urbanização, quando feita muito distante da regularização fundiária, a tendência na dinâmica de ocupação que você até apontou, esse trabalho acaba se perdendo porque você não... a dinâmica é tão grande que o assentamento se modifica. Por isso, na lei urbanística que está sendo discutida agora, a gente está defendendo que não se estabeleçam parâmetros de gabarito para as favelas, para as áreas populares, porque em Niterói, você estaria incentivando até a verticalização.
Vocês chegam até melhorias habitacionais, que a gente defende que seja um processo concomitante com a regularização fundiária e com redesenho e urbanização, porque senão você pode até consolidar problemas. Agora, a questão do FOAB, que a Cíntia levantou, é uma questão séria. Nós não temos mais FOAB no município de Niterói. Inicialmente nós não tínhamos, passamos a ter, e agora com o plano diretor não temos mais. Nós temos um fundo de desenvolvimento onde a habitação, os parcos recursos que vêm para esse fundo são divididos com o meio ambiente e com a mobilidade. Então, nós não temos recursos para habitação se a gestão de Niterói, a Prefeitura de Niterói, o prefeito de Niterói, não optar por tratar das áreas populares. Não teremos recursos, porque o governo federal acabou praticamente com a política habitacional que existia. Agora, acho que a escolha, eu fiquei aflita quando você passou aquelas tabelas, como que você identifica as prioridades, porque não deu para entender. E olha que eu não vou dizer que se eu prestasse um pouco atenção eu não entenderia, mas acho que isso é uma audiência pública que valeria ter uma outra audiência pública para focar nesse ponto. Quer dizer, como é que vai ser decidido? Não vai ser mais, pelo que eu entendi, quem indica, que é péssimo, né? Então, assim, aos meus eleitores tudo, aos que disseram ou não disseram que iam votar em mim, nada. Essa fase passamos. Temos critérios, só que a gente quer entender, e eu acho que participação é também participar dessa discussão, quer dizer, como é que a gente vai definir quem vai ser atendido em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, né? E eu acho que a população que mora nessas áreas, ela tem que participar de todas as fases, inclusive dessa. Depois, aí nos critérios, eu não entendi bem, quer dizer, um dos critérios é estar ou não em área de risco. Só que as favelas de Niterói, elas não estão todas. Você não tem favela que está toda em área de risco. Você tem assentamentos que têm trechos de risco. E aí você tem risco de escorregamento, de inundação, você tem risco por insalubridade. Então, é necessário também estar atento para essa questão do risco enquanto condição que não é, na verdade, condição adequada de moradia. Eu acho que a gente tem agora, né, que começar a lutar pela recriação do fundo de habitação. Eu acho que a gente tem que começar a lutar pela priorização da Secretaria de Habitação em termos de recursos, fortalecer a Secretaria de Habitação. E aí eu concordo que fazer uma experiência piloto com a experiência da Secretaria, e aí modestamente colocar a experiência da UF em regularização fundiária, eu acho que não precisa. Acho que inclusive podemos sentar todos juntos, trocar experiências e chegar a uma metodologia que fosse assim, que desse conta da experiência de vocês à frente da Secretaria e da UF, que tem uma experiência desde 1983. Mas isso assim, muito tranquilamente, né? Realmente, eu quero fechar elogiando, né, o trabalho de vocês, o empenho de fazer esse plano, e a gente está torcendo e está do lado para a gente poder aplicar e dar seguimento a esse plano, né? Isso é fundamental para a cidade de Niterói, né? 37% da população morando mal, não tendo direito à moradia digna, é muito alto para uma cidade rica como Niterói. Parabéns a vocês.
Zé Carlos, equipe toda, Heloísa, Patrícia, Andréia, todo mundo da secretaria e a equipe, né, comandada aí na parte urbanística pelo Augusto, né, companheirão de arquiteto de tantas lutas. Obrigada. Obrigado pelas perguntas e pelas palavras, professora Regina. O próximo da lista, eu quero dizer que eu estou com muita vontade de responder isso tudo, professora. Eu também. Eu estou me coçando aqui para ouvir as demais perguntas, mas a nossa hora vai chegar. Bom, vamos lá. O próximo é o Lucas Alencar do CAL. Oi, boa noite a todos e todas. Peço desculpa aqui, estou sem a câmera no computador. Estou aqui representando o Conselho nessa audiência. A Lucinéia está aí presente no plenário da Câmara. Então, mas a minha intervenção hoje nessa audiência vai num sentido só, assim, que é um tema que Cíntia abordou na fala dela, que, primeiro, né, parabenizar o trabalho desenvolvido pela Secretaria, pela equipe técnica aí, conduzido pelo Augusto, mas a minha intervenção no sentido de perguntar mesmo qual é a integração e interação que esse plano de regularização fundiária está tendo com um projeto de legislação urbanística promovida pela Prefeitura também, né, pela Secretaria de Urbanismo. Eu pergunto isso porque boa parte da apresentação colocada pelo Augusto, da qual concordo, ela não encontra paralelo com o projeto de lei apresentado à Câmara de Vereadores, de revisão da legislação de uso do solo da cidade. Se a Prefeitura de Niterói pretende, né, está fazendo um plano de regularização fundiária para todas as favelas da cidade, em condições, né, não é coerente com o projeto da Prefeitura, contido no projeto de lei, que é um projeto que prevê um gabarito de 5 a 13 pavimentos para as áreas de favela. Regularização fundiária não é compatível com esse tipo de parâmetro urbanístico. Então, queria saber de vocês, da equipe técnica, da Secretaria, qual é a avaliação sobre isso, se já houve alguma conversa com a equipe do urbanismo, porque ainda precisa, a próxima audiência, né, vai ser segunda-feira, isso precisa ser alterado, né? Não dá para... Porque, para quem lê, né, o projeto, não o projeto daí que vocês apresentaram hoje, mas para quem lê o projeto que vai virar lei futuramente, é que o plano da Prefeitura é de permitir a remoção, essa é a verdade. Então, uma remoção que pode ser por gentrificação, né? Você faz a regularização fundiária, mas ali tem um potencial construtivo enorme, né? Então, regulariza a situação, mas não dá segurança, de fato, para a permanência daquelas famílias de baixa renda. Então, eu queria trazer essa preocupação. E outra sobre esse diálogo é em relação também... Augusto apresentou os números, né, mas queria ver uns mapas também mais a fundo para saber, porque, ao que me parece, também essa legislação apresentada, ela está redelimitando ou reduzindo e, às vezes, suprimindo algumas ex do município. Então, estou perguntando se aconteceu, se está acontecendo algum compartilhamento de informações. Se esses assentamentos identificados pela equipe técnica do plano apresentado hoje, apresentou os mapas para a equipe técnica que fez os mapas das ex do projeto de lei que está na Câmara.
Se não fez, é urgente. É um pedido que a gente faz, que se compartilhe os mapas, que se revise os mapas apresentados do projeto de lei, né, para que esses assentamentos não fiquem desprotegidos desse instrumento que é a Zona de Especial Interesse Social. É isso. E queria pedir a apresentação de vocês, os documentos, os mapas, e sugiro, inclusive, que na audiência de segunda-feira a equipe do Plano de Regularização Fundiária faça uma apresentação mais sintética, obviamente, mas faça também uma apresentação para mostrar essa contradição, né? Qual é o projeto da Prefeitura, de fato, né? Então, eu queria sugerir que faça essa apresentação na segunda-feira também, né? Conversar com um Atratino, né, que conduz o processo da legislação urbanística. Obrigado, gente. Boa noite. Bom trabalho aí para todo mundo. Boa noite. Obrigado pelas suas perguntas e pelas suas colocações. Bom, a metodologia de resposta vai ser a seguinte, né? Eu começo seguindo a resposta na ordem das perguntas que foram apresentadas. Quando o assunto for pertinente ao plano de regularização fundiária, eu vou direcionar a resposta ou para o Augusto ou para a Patrícia, que também é arquiteto e urbanista e é fiscal do contrato. E as demais questões eu vou responder, tá bom? Então, a primeira questão, ela foi formulada pelo companheiro José Luiz de Oliveira, do Centro Comunitário de Maria Paula, e ela não guarda correlação com o plano de regulação fundiária. Ela é uma questão pontual de um empreendimento edificado pela Prefeitura de Niterói através da Emusa. Nós temos um projeto que está na Emusa para licitar. Esse projeto ele contempla muros de contenção, drenagem, reforma do entorno e do próprio conjunto habitacional e a regularização fundiária das unidades, que o condomínio foi edificado e a titulação das famílias não foi levada a cabo. Então, a gente precisa também regularizar fundiariamente. Isso tudo está precificado, está orçado, não está paralisado no FOAB, e sim o recurso está alocado no FOAB, aguardando a CEPLAG fazer a liberação orçamentária. Estava previsto em orçamento desde desde o chato de ser experiente é isso, você confunde o 2000 com o 1900. Mas desde 2019 que a gente vem colocando todo ano no nosso orçamento para fazer executar, e nós temos a promessa que vamos tirar ainda neste exercício do papel. A gente vai perseguir esse objetivo porque nós conhecemos a carência de vocês lá nesse empreendimento. A segunda pergunta, não foi uma pergunta, foi uma colocação do Felipe. A gente agradece esse reconhecimento, mas não vamos agradecer só na perspectiva de ficarmos envaidecidos. Não, isso a gente sabe que tem muito a trabalhar, muito a aprender e a construir no que se refere à regularização fundiária, seja ela REURB S ou E. Depois nós tivemos a pergunta da Cíntia, que aí a gente vai dividir em etapas. Eu vou falar sobre, primeiro, a questão da desintegração, no sentido de falta de integração entre as secretarias, né? Seria uma falta de sinergia. Eu me permito discordar, há sim uma integração e ela vem num crescendo. A gente vem atuando com a Secretaria de Urbanismo, com a PGM, com a SAIS-DH e todas as secretarias envolvidas num projeto de regularização fundiária.
né? E a gente entende que isso daí tem que ser maior. Vou até te dar uma boa notícia, né? Durante o trabalho da MCB, aí, representada pelo Augusto, nós constituímos o Conselho, uma Câmara de Composição Administrativa de Conflitos, que é composta por diversas secretarias de conflitos fundiários, que é composta de diversas secretarias, de pessoas da sociedade civil organizada, né, de algumas comunidades, de representantes da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, para que essa composição de conflitos ela tenha transparência, né, e não vá para que ninguém sofra nenhuma injunção, opressão política e a coisa saia de uma forma republicana, que os acordos sejam bons para todas as partes envolvidas. Já está para publicar o decreto que cria essa Câmara, e o primeiro ato vai ser a votação do regimento interno da Câmara, que depois vai ser uma portaria. A Cíntia também nos pergunta com relação ao FUAB, e eu aproveito também para responder a professora Regina no que se refere ao FUAB. O FUAB, ele não acabou, né? Ele ainda continua recebendo, nós temos outorgas a receber de um projeto grande que houve na cidade. O fundo está lá, a gente reitera a nossa determinação de fazer a apresentação no Compur do FUAB, assim como o Augusto vai fazer uma apresentação semelhante no Compur do Plano de Regularização Fundiária no que se refere a essa planilha, né, que a professora Regina, também estou aproveitando para responder aqui, que a professora Regina solicitou um esclarecimento maior. A nossa ideia, enquanto secretaria, é que, quando nós fizermos efetivamente a escolha das comunidades, que essa escolha seja referendada no Compur. Nós queremos submeter ao escrutínio daquele fórum, vai ser uma escolha baseada em critérios técnicos e objetivos, como foi colocado aqui, né? E também, professora Regina, a gente tem consciência de que numa comunidade, se existem áreas de risco, ela não pode ficar... Nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar. A gente vai fazer a REURB de parte da comunidade, porque no nosso entendimento da legislação federal que rege essa matéria, um dos critérios é a facilidade, porque ele coloca que se por algum problema geológico ou por problema jurídico determinado trecho da comunidade não pode ser objeto de regularização fundiária, que a gente continue a fazer naquela parte que é mais tranquila. Então, nós também vamos seguir essa lógica da facilidade, porque aí você começa um círculo virtuoso de titulação. Você não fica iniciando projetos que nunca chegam a um termo. Voltando à questão do FUAB, que a gente fugiu um pouco, a nossa ideia de transposição e já estamos conversando com a Secretaria de Urbanismo, é que, no mínimo, metade do novo fundo venha para habitação de interesse social. E aí a nossa ideia é fazer a regulamentação da lei, desse artigo do plano diretor, de tal forma que nós utilizemos a estrutura hoje existente no FUAB, né? O dinheiro cai no fundão geral e a cota parte do FUAB ele vem para o FUAB para que a gente possa utilizar nos programas habitacionais. Nós
estamos estudando e acreditamos que vamos conseguir produzir habitação de interesse social para as faixas mais carentes aqui na cidade, utilizando parte de recursos de financiamentos federais com aportes municipais, né? Isso a gente depois gostaria até de conversar tanto com a Cíntia quanto com a professora Regina e outras pessoas que têm curiosidade e interesse sobre esse tema. A metodologia de escolha, como eu falei, a gente vai tratar na próxima, numa reunião do Compur, seria no dia 14, me corrijam se eu estiver errado, mas em função de uma agenda da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente foi forçado a transferir essa data. Aí a gente vem para a pergunta do Marcos. Marcos, eu entendo que a sua pergunta também não guarda correlação com o plano de regularização fundiária, que é uma coisa mais ampla. Você levanta uma questão, uma preocupação com relação aos tributos, e a Secretaria de Habitação vem pensando num IPTU social, né? Não é finalidade você regularizar a área e expropriar via uma política tributária equivocada a pessoa que foi contemplada com um título de propriedade, né? Não é esse o interesse do município. Mas é um excelente instrumento de arrecadação, o IPTU, para os imóveis da REURB específica que forem sendo titulados, né? O município que hoje não arrecada nada, ele vai passar a arrecadar, e parte dessa arrecadação pode voltar também para a habitação de interesse social. Com relação ao uso capião, o uso capião é um instrumento de regularização fundiária e ele é utilizado, né? Hoje a gente estava conversando com o Felipe aqui, antes de começar a audiência, e ele é utilizado de uma forma diferente, de uma forma mais simples do que o uso capião judicial e administrativo eram utilizados anteriormente. Tá? E também respondendo tanto a Cíntia quanto a professora Regina com relação a um fluxo operacional, foi dessa forma que eu entendi. Deixa eu só achar para não... seria uma metodologia, acho que eu percebi dessa forma, seria uma metodologia de regularização fundiária que colocasse um início, um meio e um resultado, que é o título para o beneficiário, de tal forma que a gente consiga mensurar no tempo, né, ou estabelecer prazos para cada uma dessas etapas de um projeto de regularização fundiária que contém, no meu entendimento, o projeto urbanístico, o projeto social, um projeto ambiental, né? Sob esse grande guarda-chuva que a gente chama projeto de regulação fundiária, tem vários outros subprojetos. E aí, eu acho que a gente chega na pergunta da professora Regina, que a gente agradece o reconhecimento da professora. Um reconhecimento da professora Regina para nós é como um título, não de propriedade de solo, mas de assertividade aí do nosso trabalho. Com relação às famílias do casarão, elas serão direcionadas para o programa Casa Verde Amarela, especificamente no empreendimento Jardim das Paineiras. Nós já temos uma sinalização para a retomada das obras do empreendimento, tanto do Poço Largo quanto do Jardim das Paineiras. Isso a gente está em fase final de negociação com a Caixa Econômica.
E eu vou deixar para Patrícia responder essa questão da concomitância, se ela, lógico, se ela quiser, da questão da melhoria habitacional, do redesenho e do projeto urbanístico. Tá bom? A colocação da professora Regina foi que ela entende ser... Professora, eu vou pedir para liberar o áudio da professora, porque se eu estiver formulando a questão incorretamente, só para ela esclarecer. Ela fez a colocação de que ela entende que tem que ser concomitante o projeto de melhorias habitacionais, de redesenho urbanístico, projeto urbanístico, com o projeto de regularização fundiária propriamente dito. Você me permite também? Sim, claro. Deixa só a Patrícia e não, depois pelo que eu entendi da professora, da sugestão. Você quer fazer a pergunta? Não, não é pergunta. Eu quero só colocar o que eu entendi, esclarecimento a respeito. Tá. Não, o que eu entendi, né, dessa sugestão com relação à infraestrutura, à urbanização, é porque nós colocamos aqui, né, num dos nossos slides, como diretrizes para a REURB-S, né, urbanização prévia das áreas objeto de regularização fundiária. Foi isso que nós colocamos. E a ponderação que a professora Regina fez, ela deve estar me ouvindo e pode me contestar se eu estiver equivocado, é que não se deve fazer desse jeito porque o processo, né, sofre, né, transformações ao longo, né, dele, e que quando você chega com a regularização fundiária, aquilo ali já se modificou um pouco, e ela propõe que isso seja feito concomitantemente ao processo de regularização fundiária. Isso foi, então, eu vou só desenvolver um pouquinho, né? Nós discutimos muito isso no nosso trabalho e acabou saindo essa diretriz desse jeito, porque, na verdade, o que a gente vai colocar, por exemplo, nos procedimentos é justamente o projeto de urbanização, sim, né, concomitante ao processo de regularização fundiária, porque isso tem que ser feito realmente um levantamento, um redesenho daquela situação, né, um projeto de parcelamento com definição de vias, né, de áreas de uso comum, com possíveis relocalizações de algumas pessoas para poder, né, dar alguma condição de melhoria na circulação interna, né, e no sistema viário da localização, né, isso concomitantemente com o próprio processo de regularização fundiária. Porém, a urbanização fica, né, sendo colocada nesse momento como compromissos a serem feitos que também a gente não tem muita garantia que eles serão feitos, né? Esse é um entendimento nosso. E por isso acabamos nos remetendo a colocar a questão da situação, né, de urbanização prévia, né, nas áreas objetos de regularização fundiária como garantia de uma condição realmente dessa. Esse é o nosso entendimento. Eu estou esclarecendo isso. Obrigado, Augusto. Professora, só um minutinho. Não há possibilidade, em face da legislação atual, da gente fazer uma regularização fundiária sem um compromisso inequívoco de se realizar o projeto, porque sob pena de responsabilidade do gestor, né? Então, quando é estabelecido esse compromisso é orçamentário, não é um compromisso, sei lá, verbal ou um registro puro e simples num pedaço de papel. Não, é um compromisso orçamentário. Professora. Eu só queria frisar, até aproveitar para frisar o seguinte, eu acho que o Augusto tem razão, quer dizer, na verdade a gente tem que ter os projetos prontos, se existir esse compromisso orçamentário, ótimo, mas quando a gente fala de área de risco, e eu acho que aí está a grande diferença do nosso enfoque, a gente não deixa de lado a área de risco, mas a gente trabalha esta área de risco de modo a resolver a situação de risco. Porque se eu tenho
numa comunidade, a ocupação de uma faixa de proteção de rede de alta tensão, se eu simplesmente não titulo aquelas famílias, não, eu tenho que arranjar uma forma de reassentar essas famílias dentro do próprio assentamento. E eu diria que em Niterói você tem uma situação que ainda dá para você fazer isso, né? A densidade nas nossas áreas populares ainda não é tão grande que inviabilize algum tipo de reassentamento, mas precisa ficar claro que o município deve arcar com os custos desse reassentamento de modo a cumprir, a dar completamente o direito à cidade a todas as famílias que ali residem, estando ou não em área de risco. Vamos tratar, porque tecnologia temos, né? Se é risco de escorregamento, se não é, se são faixas, né, de proteção de rio, ou se são faixas de proteção de rede de alta tensão, a gente vai fazendo o redesenho urbanístico daquele assentamento para acomodar todo mundo. Agora, isso leva, né, depende de diálogo, e aí o processo participativo é fundamental, senão as pessoas não aceitam, mas elas sabendo o que está sendo feito, elas tendem a aceitar, pelo menos essa é a minha experiência, né, de 40 anos nesse métier. Obrigado pela oportunidade de novo. Ok, professor. A Patrícia vai responder agora. Complementação. O objetivo nosso, Regina, boa noite, é justamente esse. É propor o redesenho com o reassentamento das famílias que sejam necessários, e há estudos aqui em Niterói de risco que apontam uma graduação de risco em que a retirada dessas pessoas e relocação é de um risco mais alto, e a permanência dessas famílias nas comunidades, na própria comunidade e no entorno imediato, é que está sendo realmente objetivado por nós nesses estudos. Patrícia, você poderia responder a pergunta do Lucas sobre qual a interação do plano com a lei de uso e ocupação do solo? Niterói tem uma característica de vanguarda, né, no estudo do planejamento. E esse plano vem trazer um reconhecimento mais refinado no nosso território. Com relação à legislação de uso e ocupação do solo, a gente está, junto com a Secretaria de Urbanismo, promovendo alguns estudos e alguns acertos com relação à flexibilização, né? O objetivo das EIs é reconhecê-las, né? Formalizá-las, trazendo a formalidade para esses territórios. Então, com isso, estamos pretendendo fazer essa flexibilização e trabalhar a legislação de modo a ter parâmetros para as EIs compatíveis com essa categoria delas, né? E a sua questão com preocupação com relação à gentrificação também é uma preocupação nossa. Então, a gente vai procurar justamente mitigar essas questões. Bom, pessoal, nós já estamos encaminhando para o encerramento da nossa audiência. E, antes de encerrar, eu queria agradecer a participação da Rosângela, da Andréa Freire e da Manuela, lá da Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, que estão nos dando suporte hoje até essa hora, né? A gente está trabalhando desde 9 da manhã até agora, e elas estão incansáveis aqui. Agradecer a Lúcia, ao Gustavo e ao Augusto da MCB, que
são parceiríssimos nossos. E o Eduardo também, ele fica quietinho ali, aí eu quase que passou desapercebido. O Eduardo, eu digo que ele é o espião do NEPU lá na secretaria, porque ele está sempre lá com a gente. Está vendo? Pessoal da Câmara, né, que também eu acredito que está trabalhando desde cedo. E para finalizar, eu queria dizer que a gente efetivamente tem que garantir a participação popular. Eu tenho feito reuniões tanto de REURB-S nas comunidades, quanto de REURB-E nos loteamentos e nos condomínios. E nesse quesito, nesse assunto, nesse tema regulação fundiária, o desconhecimento independe de classe social. Nós temos que simplificar os termos utilizados. A gente tem que falar a linguagem muito mais simples do que a gente está falando, que a gente está usando aqui. A gente não pode estar falando para técnico, a gente tem que estar falando para leigo. E isso é um exercício que a gente tem que ter. Porque para nós é muito fácil, você cita a Lei 13.465 de 2017, e aí todo mundo sabe o que a gente está falando, mas para a população não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa que eu aprendi é correlacionar o território com a comunidade, como a comunidade chama, para a coisa fazer sentido para ela e para a gente, ao invés de promover segregação, promover integração. E aí eu vou citar o exemplo da cocada e do Mato Grosso. A gente chamava tudo de cocada, e quando nós fazíamos reuniões, o pessoal do Mato Grosso não ia, porque a gente estava fazendo para cocada. Então a gente aprendeu com o nosso erro e a gente faz o trabalho com a linguagem que o morador utiliza para aquela localidade. É outra forma de se garantir participação social. Uma outra coisa que a gente aprendeu é que nas regularizações fundiárias anteriores, a gente estava precificando muito abaixo do que o trabalho significa. E por isso que o trabalho não vai, por isso que a empresa quebra no meio do caminho e a gente não tem resultado no final. Não dá para você, para o social, você colocar um valor por título de R$ 1.200, quando você sabe que a cobrança para o específico é na ordem de R$ 7.000 por título, dependendo do tamanho da área que você pretende regularizar. Então, a gente tem que reprecificar os nossos projetos de regularização fundiária de tal forma que a empresa seja solvente e consiga entregar as coisas, que a coisa seja feita de uma forma profissional e não uma forma amadora. Por que na comunidade de Sabão a gente conseguiu fazer ou andar com o projeto de regulação fundiária num tempo recorde? Porque nós temos o suporte da Universidade Federal Fluminense, né? E a Universidade Federal Fluminense, ela possui, por natureza, uma equipe multidisciplinar estabelecida. Então, para eu conseguir dar conta, as empresas têm que ter uma equipe multidisciplinar que interaja, que ela tenha desde o nascedouro dela. O cara não pode ser um pequeno, sem demérito nenhum, mas um pequeno escritório de arquitetura não dá conta de um projeto de regulação fundiária, porque a gente precisa de ter um advogado, a gente precisa ter assistente social desde o início do projeto, né? Então, você tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter pessoas que se conheçam, que interajam para a coisa poder dar resultado, né? Então, o município, a Secretaria, melhor dizendo, a Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária entende que, tendo a Universidade Federal Fluminense e outras universidades ao seu lado, ela tem plena condição de dar andamento a esse projeto e a gente entrar numa fase de customização da legislação necessária a agilizar e a orientar a regulação fundiária no município. Reitero aqui o convite que nós vamos refazer a todos para participar da nossa reunião do Compur. Desejo
um bom retorno àquelas pessoas que estão aqui presencialmente às suas casas com a proteção de Deus, e desejo também a mesma proteção para aqueles que nos estão assistindo remotamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo até aqui, e uma boa noite a todos, e está encerrada a sessão.